ansiedade é um estado emocional conhecido da criatura humana desde a mais remota antiguidade. E nesse tempo aí, olha o seu marido aí, ó, nos piores dias, né? Tá? Você sempre diz que o seu marido é uma fera, tá aí a confirmação, né? Tá certo? Você não vai dizer para ele que ele não é bonito, né? Uma mentirinha espírita ajuda de vez em quando, né? Para dizer então que a ansiedade esteve sempre presente na humanidade, e neste tempo, como o estresse, que não é o tema da tarde, a ansiedade ajudava na autodefesa, na preservação da vida. A ansiedade esteve sempre tão presente que o Cristo referiu-se à ansiedade como também os apóstolos oportunamente fariam o mesmo. Todos conhecemos, por exemplo, a passagem evangélica, quando Jesus vai à casa de Lázaro, Maria e Marta, ele se põe a falar sobre a mensagem do reino. Maria, interessada, senta-se para ouvir o mestre, enquanto Marta se deixa envolver pela azáfama da rotina doméstica. Marta se aborrece, aborda Jesus e fala: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, enquanto eu estou aqui cuidando da casa, minha irmã está aí sentada. E Jesus vale-se da oportunidade para divertir Marta e dizer: Marta, Marta, estás ansiosa por muitas coisas. Portanto, Jesus falou sobre a ansiedade. Quem já leu todos aqueles itens lá, passe no médico segunda-feira ou quarta, porque já é um sintoma de ansiedade bastante adiantado, tá? A ansiedade, pois, faz parte da nossa vida. O que é ansiedade? Poderíamos defini-la de variadas formas, mas ali está um conceito: a sensação, às vezes vaga, de que algo desagradável está para acontecer. A sensação, às vezes vaga, de que algo desagradável está para acontecer. Embora a ansiedade esteja presente também em situações positivas, alegres, saudáveis, como por exemplo no casamento, numa viagem que vamos fazer, numa notícia positiva que estamos aguardando, etc. Mas hoje, muito especialmente, vamos falar dessa sensação desagradável. A ansiedade está muito relacionada a um estado de insegurança íntima, de incerteza que todos poderemos sentir. A criança, o adolescente, o jovem, a pessoa na madureza, na velhice, o homem, mulher, a pessoa mais ou menos culta, do Oriente, do Ocidente. Todos nós, a qualquer momento, por algum fator externo ou interno, poderemos experimentar a ansiedade. Aliás, com a doutrina espírita, diremos que a ansiedade muitas vezes acompanha já o espírito no seu esforço de reencarnação. Anote aí para você ler depois de estudar a questão 341 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda o tema ansiedade e pergunta se as incertezas que espreitam o espírito reencarnante são ou não causa de ansiedade.
E o Espírito Verdade, ou alguém de sua equipe, responde que sim, que o espírito pode experimentar sim uma grande ansiedade por conta das dúvidas, dos receios, das incertezas que o aguardam na sua programação reencarnatória. Não sabemos por antecipação garantir que seremos bem-sucedidos na empreitada evolutiva, no retorno a uma nova experiência terrena. E diante desta dúvida, natural uma certa ansiedade, que se reflete na intimidade uterina. As mães que o digam, muitas vezes sentiram os filhos agitados, tensos, preocupados. E nesta simbiose mãe e filho, pode acontecer de a mãe deixar o filho mais ansioso, o filho deixar a mãe mais ansiosa, ou a família contribuir para a ansiedade do reencarnante, o reencarnante contribuir para a ansiedade da família, porque a ansiedade pode estar presente na intimidade doméstica, no ambiente de trabalho, pode estar presente agora, ou na minha pessoa ao expor, ou em você, na expectativa da palestra. Portanto, a qualquer momento, em qualquer lugar ou circunstância, em tese, poderá se experimentar a ansiedade. Vamos fazer uma distinção entre ansiedade e medo. O medo é uma reação a um perigo externo, enquanto que a ansiedade é um receio interno, que nem sempre encontra uma explicação lúcida e lógica nos acontecimentos exteriores. Bem, como saber se a pessoa, independentemente da idade, do sexo, está ou não com ansiedade? A ansiedade é uma emoção que se expressará através de sintomas, de sinais psíquicos e físicos. A primeira característica está ali do ansioso, é que ele é um apreensivo, ou, numa expressão mais simples, preocupado. Não explicaremos todas as características, porque o tempo não dará para tanto, mas aquilo tudo que você está lendo e que o Sérgio poderá mostrar para você, expondo toda a lâmina aí. É característica predominante, portanto, do ansioso ser alguém preocupado. Eu disse a palavra 2 vezes, e agora queria que você prestasse atenção nas 2 sílabas que compõem a palavra preocupação. O que é um preocupado? É alguém que se ocupa antes. Portanto, ocupa-se pelo menos 2 vezes com a problemática afligente. Se envolve antes e durante. Quando não, se ocupa 3 vezes na pós-ocupação. O problema é já passado, mas ele ainda continua envolvido com a sua aflição. O preocupado muitas vezes se ocupa de maneira estéril, negativa, com alguma coisa que nunca vai acontecer, ou que vai acontecer não na dimensão que ele, na sua ansiedade exacerbada, imagina. Como o caso daquela mulher que, dando à luz a um filho, o marido chegou no hospital. Quando o marido entrou no quarto pós-parto, a mulher viu o marido e falou: marido, você precisa abrir uma caderneta de poupança. E o marido falou: mas que assunto estranho, tão fora de foco. Mas para que abrir uma caderneta de poupança, mulher? Para o nosso filho que acaba de nascer, para quando ele entrar na faculdade. O marido
falou: mas antes de abrir a caderneta de poupança, eu posso ver o nosso filho? Pode. Vou dizer só a inicial do nome desta mulher: Joana. É a esposa. O tempo passou e o nosso filho agora, este ano, está entrando na faculdade. Dentro de alguns anos, a minha família, a nossa família vai ter o médico particular. Ele vai fazer medicina veterinária. Então o problema de assistência médica em casa está resolvido, tá? Também manifestações físicas: agitação, tremores, sudorese, boca seca, palpitação, opressão pré-cordial, tonturas, vertigens, náuseas, frio na boca do estômago, diarreia, micção alterada, são alguns dos sintomas que a criatura poderá sentir com a ansiedade. Tudo a depender do nível de ansiedade. A ansiedade pode ser normal e patológica. Nem sempre, dizem os estudiosos, é muito fácil nós fazermos uma distinção entre uma e outra. Atenção, acorde agora, preste atenção nesse ponto que está ali. A ansiedade, para ser normal ou patológica, depende do grau de sensibilização e do nível de controlabilidade. A pessoa mais estruturada, mais otimista, mais corajosa, mais alegre, terá diante das situações um nível de ansiedade menor do que o pessimista, do que o revoltado, do que o queixoso, do que o triste, do que o desanimado. Porque quando chega a problemática afligente, a criatura que de seu natural cultiva o negativo não sabe como enfrentar e se torna ansioso. Por isto, também no capítulo da ansiedade, é melhor prevenir do que remediar. E uma outra situação que ali está: nível de controlabilidade. Isso significa, em palavras poucas, o seguinte: quando a criatura se depara com uma situação que consciente ou inconscientemente sente que tem domínio, terá uma ansiedade baixa. Quando consciente ou inconscientemente a pessoa percebe que não tem tanto controle da situação, a tendência é ter um nível de ansiedade maior. Você, mulher, quem é aqui, por exemplo, habilitado legalmente a dirigir veículo automotor? Levante a mão, por favor. Pode abaixar a mão, obrigado. Lembra quando nós fomos para a autoescola? Ficávamos com a sensação de que não seríamos capazes de aprender. Meu Deus do céu, eu tenho que colocar a chave na ignição, pisar no acelerador, na embreagem, engatar a primeira, desacelera aqui, pisa lá, meu Deus, a segunda, a seta, o retrovisor, a terceira ultrapassagem. E nós já estávamos com sudorese, agitado, tremendo. Eu me lembro do meu instrutor de autoescola, que abanava a mão para um, para o outro, punha o braço assim na boleia. Eu ficava morrendo de inveja, pensando comigo: eu nunca vou ser assim como é o meu instrutor de autoescola. Mas pela repetição, pelo automatismo, pela insistência, nós fomos aprendendo. Você, mulher, lembra o primeiro bife que você foi fazer, o primeiro arroz, o primeiro feijão, o primeiro beijo? Lembra que a gente tinha que ensaiar em casa, né, com pedra de gelo, com outra técnica? Ansiedade. Ficávamos tremendo, porque eu sou de um tempo que tudo tinha etapas. A gente pegava na mão, primeiro roçava a mão no outro assim, né?
Se a outra não reagisse, zuzo bem, você podia ir em frente, né? E aí você roçava a mão meio sem querer, desculpa, e aí você tocava de novo, aí pegava na mão, era a glória, né? E a gente tremia, suava. Eu me lembro da primeira palestra espírita que eu fui fazer, para falar 15 minutos com anotações sobre um tema evangélico, e eu fui evangélico 25 anos, nesta encarnação. A palestra era no inverno e eu transpirava. Então está muito presente. Nível de controlabilidade. No entanto, nós vamos repetindo as experiências, e isso nos vai dando segurança. Da segurança vamos para a tranquilidade. Da tranquilidade nós fugimos da ansiedade. Será normal a ansiedade se for episódio leve, aqueles tremores, aquela sudorese, aquela micção, aquela falta de ar, aquele aperto no peito, na boca do estômago, etc. Foi uma coisa não frequente. De vez em quando eu transpirei, mas muito pouco, eu fiquei nervoso, agitado, mas nem tanto. Isso tudo está sinalizando que a minha ansiedade está normal. É ainda normal quando não compromete a minha vida. Se sou um profissional com ansiedade, mas continuo cumprindo minhas obrigações. Se você é uma dona de casa, uma executiva, é uma funcionária numa empresa qualquer, continua trabalhando, produzindo com alguma qualidade. Não compromete o desempenho social, profissional, cultural, familiar, nada. Tudo continua mais ou menos relativamente bem, e até às vezes melhorando, porque a ansiedade, num certo patamar, é elemento de auxílio à criatura humana. Agora, será também normal quando eu me comportar de uma maneira que você também se comportaria igual. Quer dizer, qualquer pessoa naquela situação teria aquela reação. Contrariamente a isto, estaremos diante de uma ansiedade patológica, quando a pessoa tem uma reação desproporcional, fazendo tempestade em copo d'água. É típico do ansioso. A gente que estará tranquilo chega e fala: meu Deus, mas para que tanta agitação assim? Como, já que o assunto é infância, me lembrei, um dia eu cheguei em casa, eu naquele dia estava muito calmo, o que é a minha característica normal. Deus está vendo. E encontrei a Joana muito nervosa, o que também é muito frequente. Cheguei em casa, a Joana de dedo em riste, atitude feminina por excelência, dá de dedo em riste. Aprendi isso com as mulheres. Ela veio para o meu lado dizendo: porque o seu filho não me obedece, porque o seu filho não traz a lição da escola, porque o seu filho não tomou banho ainda, porque o seu filho estava jogando bola até agora há pouco, porque o seu filho... E eu fui ouvindo. O marido esperto não fala muito, né? Ouve, fica quieto, e se puder responde alguma coisa lá para frente, né? Ela foi falando, porque o seu filho... E depois que ela deu um intervalozinho, aliás, eu vou fazer aqui um parênteses para dizer que eu não falo com a Joana faz 6 meses. Ela não gosta de ser interrompida. Aí eu perguntei para ela: de quem é o filho? Ela falou: seu. Falei: pois se o filho é meu, você não tem nada com isto, então não se meta. Então não se meta. Obrigado. Então será patológica quando comprometer. Inclusive, não fique triste ao dizer isto, a ejaculação precoce tem tudo a ver com a ansiedade patológica. Quando a pessoa vai com muita sede ao pote, você já foi, né?
depois do almoço, chuvoso, se a gente não quebrar o gelo na palestra, vai virar uma missa. Eu vou falar e todo mundo vai dormir, certo? Bem, vamos falar das causas da ansiedade, que são muitas, mas eu direi a você o seguinte, numa síntese, porque o nosso tempo realmente é pouco, que estará mais exposta à ansiedade a criatura fisiológica. Estou me valendo do magistério de Joana de Ângeles, que faz uma classificação dos homens fisiológicos e psicológicos. Poderá experimentar mais ansiedade o homem escravo da rotina, do estresse, e tudo isto já são causas de ansiedade, do medo, o homem solitário, o homem aparência, etc. Aquele homem imediatista, utilitarista, voltado somente para os interesses materiais, objetivos, que não encontra tempo para, como diria André Luiz, cultivar o que é bom, belo e eterno, centrado, portanto, nas questões materiais. Porque foi dito que a ansiedade é uma insegurança que a criatura sente. E aí está a chave da questão. Na terra não há criatura alguma que goze de segurança absoluta o tempo todo, a vida inteira. Quem hoje está jovem, amanhã estará maduro. Quem está maduro, amanhã estará na velhice. Quem tem saúde hoje, amanhã poderá estar enfermo. Quem está empregado, amanhã poderá aposentar-se ou estar demitido. Quem hoje está casado, amanhã poderá estar viúvo. Isso até que não é tão ruim assim, mas às vezes pode trazer alguma dificuldade inicial. Isto é muito importante, para que fixemos isto. Isso tem muito a ver. Olha lá, que gracinha, Silvia, olha lá. Você precisa conhecer aquela, olha lá, né? O homem rotineiro. Alguns aí do Rio de Janeiro, de outras cidades, já conhecem essa imagem aí, né? Olha lá. É o típico ou o tipo homem que se orgulha de levantar todo dia 7:01, tendo acordado a 1:07. Aí fica aquela 2 minutinhos ali enrolando para lá e para cá. Se orgulha de sair de casa exatamente no mesmíssimo horário, e chega no trabalho no mesmo horário, com os mesmos assuntos, do mesmo jeito. Chega em casa, só ele trabalha, né? Só ele ganha dinheiro, aqui todo mundo me explora. Filosofia dele: se esparrama no sofá, que ele comprou com o seu dinheiro. Olha, quando o tema é obsessão, eu também uso essa lâmina. A gente fala em obsessão, já pensa no demônio com tridente, né? Vomitando fumaça, enxofre. Ali tem vários obsessores que impede o trabalhador de dedicar-se ao bem. Primeiro obsessor, o sofá. Ali na frente tem uma obsessora meio quadradinha, que pode ser colorida, televisão. Na mão do nosso irmão ali tem um obsessor que veio das regiões mais tenebrosas, o controle remoto. No chão tem uma bandeja. Os obsessores que estavam em cima da bandeja já estão localizados ali naquelas protuberâncias ali. E ele tem uma obsessora lá na cozinha, na copa, costuma ser de cor branca, de pé.
Lá dentro tem vários obsessores. Um obsessor é verdinho, outro é vermelhinho, o salame, o queijinho. Aí dá 7 horas, mas eu ir lá para a Federação Espírita, amanhã talvez. Hoje estou muito cansado. Não se recicla, não se atualiza, não estuda, não cresce, não tem ideal. O tempo vai passando, vai ficando velho, desatualizado. Por fora, a mulher está casada com ele, olha para o marido e olha para o Said da novela. Sabe quem é o Said? Sabe, né? Você não ia rir à toa, né? Certo? Então você sabe de quem que eu estou falando. Existe beleza em todas as quadras da vida, mas precisamos estar atentos, porque a vida nos impõe modificação. Outro dia eu fui gentil no trânsito lá no interior, e a mulher que vinha em sentido contrário começou, em agradecimento, a jogar um charme para cima de mim. O que noutro tempo poderia me deixar lisonjeado, me deixou quase deprimido, porque ela já estava com a fotografia ali da parte de baixo. Eu falei, mas que desaforada, eu tão jovem, né? Sexagenário, quase que eu fui atrás dela, para que ela nunca mais fosse assim desaforada com ninguém. Então a vida nos impõe modificações. A criatura que estaciona, que não progride, que não se estrutura, tende a ter uma ansiedade maior. Ou então, esta é a sua fotografia, né, lá? Ou então a pessoa carregando todo o seu passado, onde vai se leva, e leva tudo quanto acumulou, arquivou nos últimos 10.000 anos, e por conta disto fica então ansiosa, estressada, também a caminho da depressão. Dito isto, muito rapidamente poderemos falar das causas da ansiedade. Meus amigos, as causas são muitas. Ali estão algumas, e vamos citar outras aqui, valendo-se das nossas anotações. A primeira causa da ansiedade, atente para isto: o próprio ansioso. O meio concorre para a ansiedade? Sim. As circunstâncias concorrem? Sim. Fatores orgânicos concorrem? Sim. Os acontecimentos mundiais concorrem para a ansiedade? Sim. Tudo pode concorrer em princípio, mas tudo dependerá da condição, do momento vivido pelo ansioso. E isto, longe de ser um mal, é um bem, porque se eu percebo que estou cronicamente ansioso por conta da minha condição interna, isto é ótimo. Percebo a um só tempo que de mim dependerá ficar melhor. Se eu disser, não, estou ansioso por causa do mundo, enquanto o mundo não muda, eu não mudo. Então, como o mundo vai demorar alguns séculos para chegar numa condição melhor, positiva, quer dizer que eu vou ficar esse tempo todo esperando acontecer. O próprio ansioso, por conta, meus amigos, de um binômio que eu passo a você: substância e circunstância. Guardemos isto para sempre: substância, circunstância. Circunstância, o que nos rodeia,
o que nos acontece, os outros, as pessoas, o meio. Isto é circunstância, substância, o que eu tenho dentro de mim. O ansioso crônico pensa que está assim por conta da circunstância, sem se aperceber de que o seu ponto fraco está na substância. Ele não se vem preservando, defendendo, e por conta disso está vulnerável. Mas dito isto, nós poderemos dizer que a competição dos tempos atuais, os nossos jovens aí, para conseguir um trabalho, uma aprovação no vestibular, a competição na intimidade doméstica entre cônjuges, vocês sabem que isto está muito presente, quando o homem inseguro tenta se sobrepor à mulher, vencer a mulher, ou quando a mulher insegura em si mesma, tenta se sobrepor ao marido para se autoafirmar, projetando-se sobre o outro. Os comerciantes, os industriais, as pessoas que têm atividades várias, quanta concorrência, quanta competição. Até isso existe nas casas espíritas, no movimento espírita. Essa competição que leva um dirigente a dizer: não vai na casa do outro não, vem aqui na minha, a minha é melhor. E fica inquieto, apreensivo, chateado, triste se o outro fizer uma opção por uma casa que não seja a dele. As muitas pressões, pressão na intimidade doméstica, quanto a horários, a questão financeira, nem todos ganhamos o suficiente para atender a demanda, para fazer frente a todos os compromissos. Quantos de nós não temos que ficar ali no papel, na ponta da caneta, para podermos administrar nossas contas? A pressão então do cliente, a pressão do credor, a pressão de um parente, de um vizinho, de um síndico, a pressão do chefe, a pressão do empregado. Eu atuo no direito, foi dito aqui. Então, uma das pressões que eu enfrento, a pressão do prazo. O advogado, o juiz de direito, o cartorário, o promotor de justiça, o delegado de polícia, enfrentamos pressão de prazo. Determinadas manifestações têm que ser feitas naquele dia, no dia seguinte no máximo, ou daí 3 dias, daí uma semana, 10 dias, 15, e o volume de trabalho nem sempre nos permite cumprir todos os prazos. O prazo para chegar no ambiente de trabalho, um trânsito aí engarrafado, uma dificuldade, pressões políticas, pressões econômicas, pressões religiosas. Quantas pressões na nossa vida! As incertezas. Quem estará encarnado amanhã, com saúde, empregado, feliz, estável, bem? Quem garante isto? Ninguém. E tudo isto está trabalhando em desfavor da nossa tranquilidade íntima. O coletivismo, o desemprego, não poderemos comentar essas causas todas, é preciso mais tempo para a gente se deter nisso. O coletivismo que nos remete à massificação, somos um número para podermos comprar coisas da grife, da moda. E quantos pais não se submetem a situações difíceis por exigência do materialismo, que muitas vezes nos pressiona em casa. Não fica bem o meu filho não sair de tênis da última geração, de grife, afinal de contas ele é o filho do doutor fulano de tal, poderá pensar a pessoa. E isto tudo estará gerando inquietação na nossa vida. Quantos pais que se submetem a muitas situações por conta destas pressões, dessa massificação. A ausência de estímulos e expectativas sombrias, esvaziamento dos ideais. Isso nos remete àquele homem lá no sofá, acha que não vale a pena lutar, que não vale a pena acreditar, investir, porque a humanidade é injusta, que ninguém vai reconhecer o seu mérito, levando-o para uma rotina, para uma acomodação. Então a criatura humana poderá experimentar a ansiedade ou na acomodação rotineira,
ou na precipitação, na pressa, na ânsia de alcançar resultados de maneira muito acelerada. Falta-nos, como diria André Luiz, o ritmo, o método, para que pudéssemos pautar nossa vida pelo equilíbrio e a partir daí então caminharmos com segurança e com tranquilidade e com qualidade de vida. Os conflitos interiores, os erros que nós cometemos, quando o espírito retorna para uma outra experiência na terra, traz compromissos kármicos, traz dívidas, traz situações inúmeras, e tudo isso está trabalhando no seu arcabouço psicológico, no seu inconsciente. Muitas vezes aqui, em contato com a realidade objetiva, repete o erro. E o erro praticado agora faz com que as lembranças adormecidas emerjam e ele passa a sofrer o conflito por conta da atitude de agora e a atitude anterior. E você vai entender então por que na infância, sobretudo na adolescência, tantos conflitos emergem, podendo inclusive levar o jovem às drogas, à depressão, a esta ansiedade que toma conta. Muitos jovens, inseguros em si mesmos, se drogam a pretexto de tudo e a pretexto de nada, porque não tem uma estrutura íntima, porque não lhe estão passando isto. Ele termina fragilizado em si mesmo por entregar-se equivocadamente a saídas falsas. Os impulsos, os erros, a desobediência à lei, a obsessão é causa de ansiedade. E Allan Kardec comentou sobre isso na questão 471 de O Livro dos Espíritos, que você vai ler hoje à noite ainda, antes de dormir. A obsessão, pela simbiose, pela sintonia, pela afinidade, chega um espírito que poderá inocular em nós, aproveitando-se das nossas matrizes, plugando e insuflando em mim, exacerbando aquilo que eu já tenho de negativo, tornando-me ainda mais ansioso. Citaremos ainda outras causas orgânicas, uma enfermidade, substâncias entorpecentes, o cigarro, a bebida, as drogas, outras, fatores morais, obstáculos à realização, os limites pessoais, o excesso de conforto, excesso de tecnologia, os impulsos, a hostilidade reprimida, a mágoa, o ódio, as dificuldades do relacionamento, relacionamentos instáveis, discussões frequentes com as pessoas, o chefe, o funcionário subalterno, a esposa, o marido, os filhos, os vizinhos, a parentela, tudo isso gerando ansiedade. Bem, peço a você, Sérgio, que oculte a parte de baixo aí, para que os ansiosos crônicos não leiam depressa. Pronto. Bem, como tratar a nossa ansiedade? Ou das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos amigos, daqueles que compõem o nosso clã. Primeiramente, vamos abordar como não devemos tratar a ansiedade. Primeiro, não buscando a afeição equivocada. Isto está relacionado à ansiedade que decorre de separações, divórcios, rupturas afetivas. Quando a pessoa sai de um relacionamento e precipitadamente, sem critério, sem exame, projeta a sua carência no outro. E é interessante que, fazendo uma leitura psicológica da mensagem evangélica de Jesus, encontraremos um caso de tratamento equivocado da ansiedade na Bíblia. A mulher samaritana, quando Jesus permanece no poço, os seus companheiros vão para a cidade à busca de alimentos. Chega a mulher no poço para pegar água, e Jesus desenvolve o diálogo com a mulher,
e diz para ela num certo momento: mulher, vai chamar o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus, que penetra a intimidade da mulher, diz para ela: disseste o bem, posto que tivestes 5 maridos, e nenhum deles é teu marido. A mulher samaritana não era uma alma corrompida, prostituída. Não, era uma alma inquieta, sedenta de amor, tanto que Jesus lhe oferece a água que ele tem, e ela diz: Senhor, dá-me desta água, porque Jesus, ao oferecer a água, disse: quando você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, nunca mais você terá ansiedade, ou sede afetiva, sede de amor, porque o meu amor te bastará, você se bastará planificando-se. Ela não entendeu a proposta de Jesus e pede daquela água. Então a busca de afeição equivocada. Por conta disto entenderemos por que os nossos jovens hoje adotaram uma prática corruptora, a da ficação. Nessa prática em que o jovem fica com o jovem sem compromisso. Numa noite fica com um, na outra noite fica com outro, quando não fica com 2, 3 na mesma noite. O que é isto senão ansiedade? Projetando para o outro a responsabilidade de acalmar-lhe as ânsias do coração. Mas como criatura nenhuma está na terra para resolver totalmente as minhas angústias, criatura nenhuma tem esta responsabilidade integral para comigo. A criatura se entrega, sai de uma relação para outra, e daí a momentos se descobrirá tão carente, tão ansiosa, porque cometeu o equívoco de tentar matar a sede bebendo a água do mar, mais sede sentindo quanto mais água ingere. A busca de poder é a ansiedade. Esta é a atitude de quem tem ansiedade, numa atitude de subalternidade, que está cansado de ser mandado, de obedecer, de ajustar-se a um programa e diz: não, eu vou ser fulano de tal, quero ser rico, poderoso, ter autoridade, vou ser o presidente do centro, vou ter a minha empresa, vou ter o meu negócio, o meu comércio, vou ser dono do meu nariz, e aí eu quero ver quem é que vai mandar em mim. São saídas falsas. Ninguém está proibido de conquistar mais poder, mais autoridade, mais isto ou aquilo, mas não como fim para resolver a ânsia, mas como meio para a consecução de tarefas outras. A criatura que busca o poder para sair da ansiedade que decorre da submissão, quando galgar o poder, terá a ansiedade que experimentam aqueles que têm poder, que têm autoridade, etc., que leva muitas vezes o que tem poder, a autoridade, a buscar a atitude de submissão. É este paradoxo: quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então o sujeito que tem ansiedade porque tem muito dinheiro, fama, glória, poder, autoridade, imagina que sendo empregado modestamente ali, tendo uma vida simplesinha, como tem o seu jardineiro, por exemplo, resolverá a sua ansiedade. Mas quando ele sai da sua posição de relevo para uma de subalternidade, como fuga e não como solução, descobrirá tardiamente que a submissão pura e simples também não lhe resolveu o problema da ansiedade, porque ele procurou a solução onde ela não se encontrava. Renúncia aos contatos. A ansiedade que decorre dos relacionamentos tumultuosos, turbulentos, difíceis, frustrantes. Outros imaginam tratar a ansiedade através do álcool, das drogas.
Tem jovem se drogando para se tornar mais forte, mais autoconfiante, até para iniciar a sua atividade sexual, a sua iniciação sexual. E a pessoa que usa o álcool, as drogas outras, para tratar a ansiedade, perceberá que continuará ansioso e agora drogado, carente, dependente, alcoólatra, vítima do tabagismo, tornando-se ainda mais ansioso por conta agora da dependência química que a pessoa se impôs através dessas práticas todas, através do consumismo. Os donos de shoppings adoram os ansiosos crônicos. Foram esses experts que inventaram os cartões de crédito, o cheque pré, o cheque pra. A pessoa quer porque quer ter e não pode esperar, não quer esperar, então solta lá um cheque borrachudo, né? Um cheque Xuxa, estica e puxa, né? Tem uma música dela. O cheque boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço uma nova emissão. Tive inspiração agora, né? Ou o cheque boi. Vocês conhecem o cheque boi? Não? Muito comum lá no interior. Conhece o cheque boi? O comerciante, o industrial, seja quem seja, recebe o cheque, olha o cheque e faz sei não. Através da promiscuidade sexual, a prostituição tem muito a ver com isto. A pessoa negar o conflito. Não, eu não tenho complexo nenhum, eu sou assim mesmo. Como aquela moça. Oi? O som não está chegando aí? Eu não entendi. Na minha idade a gente já tem mais dificuldade para entender o que está acontecendo. Oi? Melhorou? Então tá bom. Negar a existência do conflito, como aquela jovem que eu atendi no centro espírita, ansiosa para arrumar um namorado, né? A mulher tem um versinho, e em que pese estar no encontro espírita, eu vou dizer, não sei se você conhece aquela quadra de construção feminina: o homem é um diabo, não há mulher que o negue. Conhece? Mas toda mulher procura um diabo que a carregue. Então ela me procurou no centro assim, carente, porque ninguém gosta de mim, ninguém me namora. E eu comecei a conversar com ela e falei: mas escuta, você sai à rua? Não. Você vai em lanchonete? Não. Você vai em bailes? Não. Você frequenta restaurantes? Não. Você vai à praia? Não. Ao clube? Não. Minha filha, dentro de casa, como é que faz? Tudo bem que não sejamos vulgares, mas você tem que se apresentar. Não digo se oferecer, não precisa colocar estou disponível, né? Vem que tem, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Não precisa, mas se apresente. Se apresente. Como aquela mulher também que me procurou em casa. Ela ficou sabendo que eu era espírita e foi lá em casa, não tinha coragem de ir no centro conversar comigo. Uma mulher bastante sexy, sexagenária, você já sabe, né? Ela me procurou: olha, porque meu marido me abandonou e eu estou aqui, eu soube que o senhor é espírita, então eu vim aqui para o senhor fazer um trabalho para ver se o meu marido volta para mim, porque eu estou desesperada, ansiosa. E eu atendi a mulher, fazer um trabalho, mas eu tive uma inspiração. Eu perguntei: qual a idade do seu marido? Ela tinha seus 65 anos e ele 30.
Eu falei, olha mulher, mas não há trabalho que resolva isto. Tudo, meu guia é poderoso, mas não dá para tanto. Mas olha, se você quer um conselho aqui, os meus guias estão dizendo para você se produzir, se arrumar, faz o possível, estica aí, né? Faz umas massagens, o cabelo, penteia o cabelo, escove os dentes, né? Faça comidinha, quem sabe ele volte para você. Intensa atividade, às vezes até atividade no bem. A pessoa vai no centro espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, tarde, à noite, de manhã, tarde, à noite, manhã. Porque está com dificuldade em casa, com marido, esposa, os filhos, no trabalho, como fuga. Talvez tenha sido a ansiedade no bem, a causa da perda de Judas Iscariotes. Ele não era mau, ele não queria trair o amigo. Cuidado com a ansiedade. Precisamos nos conhecer. O que é que eu sinto? O que é que eu penso? Como é que eu reajo quando você age? Diante dos acontecimentos, o que é que me perturba? O que é que me inquieta? Enquanto a criatura não se autoconhecer, fica difícil controlar a sua ansiedade, porque ela não sabe como, quando, o que, quem, de que forma isto ou aquilo poderá estar concorrendo para a sua ansiedade. Então sejamos nós, os nossos filhos, os nossos evangelizandos, os nossos jovens, precisaremos levá-los e levar-nos a este autoconhecimento. Examine-se, para que eu possa perceber, de repente, isto pode me gerar ansiedade, aquilo não. Ora, se eu já sei que tal situação me leva à ansiedade, eu vou me programar, eu vou me organizar para lidar com aquela situação. Enquanto eu não perceber isto, eu fico exposto às minhas próprias deficiências. Eu não vou me controlar, porque eu não me dei conta, eu estou me deixando levar pela correnteza. Outra técnica para tratarmos bem a ansiedade: nós darmos ênfase aos bens espirituais. Estamos comentando rapidamente cada um desses tópicos. Eu posso e devo trabalhar, concorrer para a segurança patrimonial, financeira da minha família, mas eu tenho que ter sempre em mente o seguinte: aquilo que é de natureza transitória não me dá segurança perene. Juventude não pode me dar segurança e tranquilidade eternas, porque a juventude passa. A madureza não pode me dar segurança e tranquilidade eternas, porque ela passa. O emprego, a saúde. Então, segurança perene encontramos nos valores perenes. Por isto, precisamos dar ênfase aos bens espirituais. O que é realmente meu? O que eu tenho arquivado aqui. Eu sou uma pessoa inteligente, isto é meu. Eu sou uma pessoa culta, isto é meu. Eu sou uma pessoa bondosa, isto é meu. Isto efetivamente me pertence e levo comigo onde eu estiver. O mais, tudo quanto se refere ao corpo, está meu. É de uso, usufruto, mas não é uma propriedade minha. Precisamos encontrar tempo para termos uma melhor qualidade de vida, respirar melhor, comer melhor. À mesa, não vamos mastigar depressa, engolir inteiro.
Seria maravilhoso para a nossa ansiedade se nós fizéssemos da boca, dos dentes, um excelente auxiliar do estômago para a nossa digestão. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que perdeu muitos quilos dizendo: eu faço a digestão na boca e não no estômago. Quando chega no estômago, o alimento já está tão triturado que o trabalho do estômago é pequeno. E quantas vezes a pessoa vai para a mesa de refeição ansiosa, e o ansioso crônico que se preza come na frente da televisão, porque aí, e assistindo as piores notícias, porque aí ele soma a sua ansiedade com a ansiedade do mundo. É uma beleza. E vai comendo, e atulhando inteiro. Quando ele olha, ele fala: meu Deus, mas cadê o frango que estava aqui? Já foi. E pega mais, e pega mais. Como ainda não fez a digestão, o corpo não tem a sensação de saciedade. Comeu muito, mas está com a sensação de que está com fome. E come mais até buscar essa saciedade. E se atrapalha. Que tenhamos a ansiedade normal. Ninguém pede para que não se tenha ansiedade nenhuma. Isto não é possível na terra e nem conveniente às vezes. Se percebermos que estamos cronicamente ansiosos, vamos trabalhar para reduzir isto, para preservar nossa qualidade de vida. Se temos ansiedade no bem, vamos fazer o bem bem feito. Não há pressa. Se eu desencarnar hoje, posso continuar na tarefa. Se eu desencarnar daqui a um ano, prossigo na tarefa. Ora, se eu fiz a opção pelo bem, a opção pelo Cristo, acaba a pressa. Desde que eu esteja vinculado ao bem, ao Cristo, e trabalhando metodicamente, tudo virá a seu tempo. É preciso que nós aprendamos a confiar em nós, a confiar em Deus, a confiar na vida, a confiar no amor, a confiar no progresso, a confiar no bem, a confiar nas pessoas, a confiar no amor, a confiar na justiça. Elaborar um plano para a nossa vida, um plano de ação. Elaborado um plano de ação, vamos poder nos entregar à ação do plano. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve. E o que é pior, às vezes direção nenhuma serve. Precisamos então saber qual o rumo que estamos imprimindo aos nossos passos, para onde nós estamos seguindo. Caminhar naquela direção. Quem sabe o que quer, diz um velho brocardo, vai mais longe. Quem sabe o que quer, vai mais longe. Precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Enquanto eu não me controlar por dentro, como é que eu vou administrar as situações por fora? É muito cômodo e simplista querer que tudo e todos se modifiquem, assumindo a feição que me é mais interessante, mas eu preciso estar colaborando no processo, porque muitas vezes o pior do problema não é o problema em si, mas como eu estou emocionalmente. Quanto melhor eu estou, melhor administro as situações. Logo, enquanto as coisas não mudam, que eu trate de mudar a mim mesmo. O ansioso crônico precisa de assistência médica, psicológica, psiquiátrica. A depender do quadro, alguns ansiolíticos funcionam muito bem. Conversei há pouco com uma irmã que está indo ao médico regularmente tomando a medicação. Então o tratamento espírita, sabemos de sobejo, não dispensa o tratamento médico. Também no capítulo da ansiedade. Se a pessoa não consegue ainda sair sozinha, administrar suas emoções,
autoconhecer-se, elaborar um programa metódico, criterioso, que possa auxiliá-la na realização do si mesmo, ou do si mesma, então que procure uma assistência de um profissional que poderá sinalizar-lhe, indicar-lhe caminhos que possam auxiliar. Mas o ansioso, procurando um médico, terá que se ajudar. Por isso a recomendação é para que nós sejamos o nosso psicoterapeuta, que o médico me ajude, que o calmante me ajude quando com prescrição médica, mas que eu faça a minha parte, verificando no meu estilo de vida o que é que está me levando àquele quadro patológico, tentando erradicar aquela situação corajosamente. Diante da competição, não temos que dizer aos nossos jovens, aos nossos filhos, às nossas crianças a respeito da competição. Precisamos prepará-los para que sejam competentes. Eu digo sempre para os filhos, para os jovens com quem eu tenho a oportunidade de conversar: não existe concorrência. Ou se existe, você concorre com você mesmo. Estude, cresça, estruture-se, e você vai encontrar o seu espaço. Uma jovem ansiosa veio conversar comigo, recém-formada em enfermagem padrão, e estava com medo da vida. Que faço? Ela me perguntou. E eu disse, como está ali no segundo tópico da cura verdadeira: acalme-se. Todos os dias tem enfermeira desencarnando, aposentando, casando, mudando de profissão ou qualquer outra coisa. Então, a todo momento, a cada momento, ou em um certo momento, poderá surgir uma vaga para você. Ela resolveu aplicar isso, se tranquilizou. Menos de um ano depois, estava muito bem empregada e está passando esta mesma orientação para as jovens outras formandas que estão agora inquietas, como ela se encontrava antes. Então é preciso que nós nos reciclemos. Não temos que ter medo dos outros. Nesse sentido que coloco, tenho que ter medo de mim mesmo, da minha preguiça, da minha acomodação, da minha pouca vontade, do meu estacionamento, de ser agora vítima da rotina. Ser competente, mas não para superar o outro, mas para superar o meu limite, a cada dia, a cada ano. É preciso que nós sejamos dinâmicos. A vida não para. Um filósofo da antiguidade disse que a única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. Então a vida está se modificando a todo momento. Tenho que acompanhar a dinâmica da vida, usando a criatividade. Isso sobretudo quando estamos diante aí de um desemprego, de uma escassez de recursos. Amigos, nós temos muitas outras técnicas para nós superarmos a nossa ansiedade. Precisamos nos acalmar, confiarmos em nós, na vida, pensar positivamente. Então, por favor, caminhando para o encerramento deste nosso primeiro momento, levante-se permanecendo onde você está. Levante-se permanecendo na cadeira, deixe o material na cadeira, por favor. O que vou fazer com você agora poderá não ser uma prática genuinamente espírita, mas ela é ética, é estética e haverá de nos fazer bem. Diga alto e bom som: sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Estou na terra para crescer. Estou na terra para crescer. Para evoluir. Para me conquistar. Sou uma pessoa inteligente. Capaz. Eficiente. Eu posso. Sempre que achar que posso. Eu posso sempre que achar que posso. Se Deus estiver comigo,
Quem estará contra mim? Se Deus estiver comigo, quem estará contra mim? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra vez, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu posso, sempre que achar que posso. Muito bem, permaneça de pé. Observe que pensando positivamente, falando positivamente, sentindo positivamente, o meu corpo responde, corresponde, produzindo adrenalina, e eu fico vibrátil, mais forte, entusiasmado, adrenalizado, disposto. Pensar positivamente resolve tudo? Não. E pensar negativamente, o que é que resolve? Nada. Então agora nós vamos formar pares, duplas, um olhando a dupla, olhando para o outro, dando-se as mãos. O mais jovem da dupla, por alguns segundos, vai dizer uma mensagem positiva, de encorajamento, de alegria para o menos jovem da dupla. Vamos lá. Dupla retribui também dizendo uma mensagem para o mais jovem. Vamos lá. E podemos nos abraçar. Podem sentar-se. Obrigado aí, meninos. Para nós que somos felizes, isto pode não representar muito, mas outro dia, Silvia, terminada a palestra, uma mulher veio me abraçar e me cumprimentar, dizendo para mim: obrigado, Isaías. Faz 30 anos que eu espero ouvir algo que eu ouvi hoje do meu marido. Ele me disse que eu sou linda e que me ama. 30 anos. Imagine você. E ela dizia isto chorando. Cuidado com uma doença que toma conta dos crentes de um modo geral e de alguns espiritólicos. A doença do mas. Eu confio em Deus, mas eu confio no Cristo, mas eu até confio em mim, sabe? Mas a partir de agora, se nós não formos 100% positivos, vamos aprender a ser positivos o melhor possível. Diremos o pensamento negativo primeiro, o mas, e o pensamento positivo depois. Poderei dizer: o meu momento é de lutas, lá em casa a barra está pesada, mas eu vou superar. O meu ambiente de trabalho não vai bem, mas eu já superei outras coisas, posso superar isso também. Fica positivo. Então diga o negativo, o mas e o positivo depois. Então diga o negativo: sou casado, mas
Deus sempre ouve as nossas preces. Obrigado, amigos. Sorria, a palestra terminou, mas tem as perguntas. Parabéns, ao Isaías Claro, nosso querido amigo. Quase todas as perguntas foram respondidas. Já é? Quase todas. Aqui... então... que beleza. Que bom, obrigada. Mas esse não está funcionando. Já. Tudo bem? Sérgio, nós temos algumas imagens que eu ainda vou projetar. Isso ficou para o final da exposição, tá certo? Mantenha aquela sequência. Nós temos aqui, são abraços da turma de BH, de Belo Horizonte, te manda muitos abraços e estão com muitas saudades. Um abraço para Belo Horizonte. Esse outro aqui, somos da Sociedade Espírita Everilda Batista, também de Belo Horizonte. Contagem. E gostaríamos que você cantasse a música da qual tanto sentimos falta. Gratidão a Deus. Vou cantar. Muito bem, vou cantar. Já. Temos perguntas? Não. Temos algumas perguntas. Tá. Você quer cantar depois? Depois. Quando eu canto nas palestras é interessante. Eu até trago playback. Hoje eu não trouxe, vai no gogó mesmo aí, tá? Mas só um minutinho, viu, Silvio? Quando eu termino a palestra, as pessoas me procuram e falam: adorei, como você canta bem. Obrigado, mas e a palestra? Foi boa, mas você é muito afinado. Nossa. Até que ponto a ansiedade de uma mulher grávida pode influenciar o ser reencarnante? De maneira profunda e intensa. Lembre-se do livro Nosso Lar. Lá no final do livro tem um capítulo onde um amigo está reencarnado e pela emancipação do sono ele volta para nosso lar visitar a família, e ali ele mostra bem a sua inquietação quanto aos desafios que o aguardam na reencarnação. Então, imagine você, uma mãe inquieta, insegura, portanto ansiosa. Por que está grávida? O marido violento, grosseiro, alcoólatra. Eu estou dizendo da realidade mais cruel que existe por aí. Não estou falando dos bons exemplos, porque aí não gera ansiedade, né? O marido violento, agressivo, nada carinhoso, falta dinheiro, o marido desempregado, a mulher doente, uma gravidez difícil, a mulher, quando por sua vez criança, no ventre da mãe, já tinha lá suas lutas internas, suas dificuldades, e tudo isso está gerando inquietação, ouvindo as amigas dizer: menina, você está louca, grávida de novo, com essa dificuldade toda, o seu marido ganhando pouco, você grávida, se fosse você eu abortava. E sempre o espírito está ali, ouvindo tudo isto, registrando tudo isto, a nível somático, orgânico e também emocional. Nós que temos uma idade um pouco mais chegada, nascemos de parto normal. Imagina o estresse do parto normal, sairmos ali daquele aconchego, comidinha na hora certa, e atravessar aquele corredor escuro, estreito, difícil. Quanta ansiedade poderá gerar, e quanta tranquilidade, quanta segurança também a mãe, o pai, os familiares podem inocular no espírito reencarnante, dizendo que ele é muito amado, seja bem-vindo, vai dar tudo certo para você, a mamãe haverá de ajudá-lo no enfrentamento das dificuldades.
E se você enfrentar alguma dificuldade, estaremos juntos, não se aflija em demasia, tudo terminará bem. E tudo isso certamente que interfere. Bem, a próxima pergunta: como ajudar uma criança ou adolescente ansioso? Fique bem, trabalhe a sua ansiedade, para que você não projete a sua ansiedade no filho. A gente ouve muito isso, o pai, a mãe, os professores: olha, meu filho, a vida é muito difícil, não confie em ninguém, estude para você, porque o seu futuro, isso é ansiedade. Olha, porque no futuro, nós apresentamos o futuro como se o futuro fosse um monstro devorador, como se o futuro fosse nos engolir. Não ouvimos os adultos dizendo para as crianças, para os jovens: meu filho, estude porque é bom, estude porque você vai ser uma pessoa estruturada, e sendo uma pessoa estruturada, você se torna uma pessoa alegre, comunicativa, de bem com a vida, forte, simpática, e todo mundo gosta de uma pessoa simpática, comunicativa, forte, todo mundo vai sentir prazer na sua companhia. Quanto ao futuro, meu filho, não se preocupe, olha a palavra, não se preocupe, estude hoje, meu filho, estude amanhã, estude depois, estude sempre. Mãe, e o futuro? Ora, meu filho, o futuro é consequência disto. Meu filho, trabalhe hoje, trabalhe amanhã, trabalhe depois, trabalhe sempre. Papai, e o futuro? Ora, meu filho, trabalhe hoje e trabalhando sempre, não se preocupe com nada, porque a lei é de justiça, a lei é de causa e efeito, a lei é de progresso. Ora, se nós estamos fazendo o nosso melhor, você está fazendo o seu melhor, e com serenidade, com equilíbrio, está procurando crescer, estruturar-se, você vai ter medo do quê? Ora, se você já se conquistou, para conquistar a vida, para conquistar o mundo, é uma questão de tempo e de trabalhar um pouco mais. Eu ouvi de meu pai que teve como melhor profissão ser motorista de prefeitura numa cidade do interior, ganhando um salário mínimo, Silvia, com 13 filhos. Ele disse para mim um dia: meu filho, eu nunca vi um cristão ou um homem de bem passando privação do necessário. E ele e minha mãe, que se alfabetizaram lendo a Bíblia, diziam para mim antes de desencarnar: as coisas nunca estiveram tão boas como agora. Olha que visão otimista de alguém que ia no supermercado de camisa furada, a pé, comprar o consumo da semana, morando na periferia, não tinha banheiro, era privada, com este pensamento: nunca esteve tão bem como agora. E se olharmos bem, nunca esteve tão bem quanto agora. Nunca houve tanto amor, tanta justiça, tantas instituições no mundo como temos hoje. A ONU, a Unesco, a Federação Espírita, o Estado de São Paulo, esse evento, as nossas casas espíritas, Kardec, o Cristo. A espiritualidade é uma questão de enfocar a coisa, tá? Então, trabalharmos as nossas ansiedades para não projetarmos as nossas ansiedades no filho, não criando necessidades fictícias, levados pelo materialismo, pela onda que aí está. Se puder, eles estudarão a melhor universidade, terão o melhor emprego, mas se puder, se não puder, quando meus filhos do casamento chegaram, do casamento não é porque eu tenha filhos extra matrimônio,
é que nós temos 35 filhos na instituição. Quando os meus filhos reencarnaram, eu já estava promotor de justiça. Então eu digo para eles: eu não vou lhes proporcionar o que o meu cargo não pode. E durmo tranquilo, porque não houve erro na reencarnação. Se eles tivessem que gozar de maior conforto, de maior segurança, de maior condição patrimonial, teriam reencarnado numa outra família e não na minha. Eu estou errado no raciocínio espírita? Ora, que me permita a ausência, teria nascido no lar do Hermílio de Moraes, na casa da Silvia Puglia. Agora reencarna na minha casa e quer ter um padrão? Não vem, que não tem. Não tem mesmo. Aliás, dinheiro é um problema que eu não tenho, né, Sérgio? Vamos lá, Silvia. A ansiedade pode ser um processo obsessivo? Questão 471 de O Livro dos Espíritos. Certo? Agora, nós sabemos pelo estudo da obsessão que os obsessores exploram nossos pontos fracos. Então Isaías tem uma fixação pelo serviço do bem. Vou até usar uma situação boa. Um obsessor pode explorar isto e começar a sussurrar: você é um missionário, é uma pessoa especial, você precisa se envolver mais, segunda, terça, quarta, para que férias, feriado, cuidar da família, bobagem. E começa a explorar isso, um abrigo só com 35 filhos, não, você tem que imitar o Divaldo. Olha, o Divaldo tem 3.000 crianças, você no mínimo tem que chegar em 1.500. E lá vai o Isaías, se ralando todo, certo? Qual é a minha obsessão? Por disciplina de relógio, eles explorarão isto. Quando eu era mais neurótico do que hoje, era um sofrimento. No tempo em que a gente podia ir com a praia, nós temos no casamento uma filha paraplégica, muito pesada, e usa cadeira. Por conta disso, na praia é intransitável. Então a gente não vai na praia, é um programa que a gente não pode fazer por conta da dificuldade doméstica, né? Mas quando a gente podia, que ela era mais leve, a gente pegava no colo, etc. Saímos lá de Oswaldo Cruz 4 da manhã. Eu era tão doente que eu fazia um cálculo, bem, do Oswaldo Cruz na praia, 650 quilômetros, a média de 90, 7 vezes 9, 63, mais 1 hora de parada, 8 horas, ou agora 4, quando for meio-dia eu estou na praia. E eu ficava na estrada controlando a velocidade com os quilômetros rodados. E eu dizia: meu Deus, estou atrasado, preciso chegar na praia ao meio-dia. E corria. E alguém aí tinha um caminhão na frente, aí tudo atrapalha o ansioso, né? Nada dá certo para o ansioso. Meu Deus, esse caminhão, aí Anchieta, aquele engarrafamento, aquela coisa. Meio-dia cheguei na praia, estressado, nervoso, brigando com a mulher, com os filhos, para ficar lá 8 dias sem fazer nada. Não é o cúmulo da neura? Daí 3, 4 dias, Silvia, doido para voltar para casa. E de novo controlando, porque eu tenho que chegar em Oswaldo Cruz às 5 da tarde. Chegava em casa arrependido de ter vindo da praia. Você conhece alguém que já teve esse estado de alma, né?
Se eu falo muita bobagem, mas a gente vai respondendo alguma, tá? Isaías, parabéns pela excelente explanação, somos muito gratos. A pergunta: o ansioso pode ser quieto, não demonstrando impaciência, ou tem que necessariamente ser agitado e aflito? Como identificar o ansioso que não demonstra nervosismo? Dificilmente alguém vai ter este nível de inquietação, de preocupação, de impaciência, sem se revelar. Se ele estiver contido por alguma circunstância, porque ele está inquieto, mas o patrão está por perto, tem que segurar a onda, né? Ou está assim, mas a mulher, o marido está ali, o patrão, ele se segura, ele vai sentir um nível de estresse crescente. E se ele não explodir, vai implodir, podendo abater-se, caindo numa depressão pelo comprometimento da qualidade de vida, porque o ansioso crônico vive meia vida, não tem beleza, não tem cor, não tem sentido, não tem encanto, ele é escravo dessas emoções todas, então poderá se deprimir. Por um momento ele consegue disfarçar, maquiar, fugindo, ocultando-se. No entanto, esta situação não se sustentará por muito tempo. Assim que chamado a expressar-se, a manifestar-se, vai deixar evidente toda aquela situação, como a história do sujeito que foi procurar emprego, foi muito bem, mas fez o exame psicológico, e no exame psicológico, lá o psicólogo percebeu que ele era muito nervoso, e o psicólogo abordou e falou: olha, você é muito competente, preparado, tem um currículo maravilhoso, mas aqui no exame psicológico deu que você é muito nervoso. Ele se levantou da cadeira onde estava. Prepare-se. Quem falou para você que eu sou nervoso? Se traiu. Então não tem como, chega uma hora que ou explode ou implode, desculpa o grito. Eu pude avisar aqui a mesa que eu ia fazer isso, não deu para avisar você. Não é que não deu, eu não queria, que era para você acordar mesmo, certo? A síndrome do pânico é consequência da ansiedade? Pânico, estresse, ansiedade são irmãos gêmeos. É possível que a ansiedade leve ao pânico, mas é mais frequente que o pânico leve à ansiedade. O pânico está intimamente ligado às reencarnações, traumas, experiências difíceis, não superadas, que permaneceram gravadas no perispírito e que agora estão emergindo. Quem estuda o pânico sabe aquela coisa, a pessoa tem medo de sair, de estar numa calçada, de estar com pessoas, é uma situação de intenso sofrimento, e isto tudo naturalmente pode levar à ansiedade. As outras perguntas, depois nós estaremos às ordens, e se eu puder ficar com todas, eu ficarei com todas. No livro Ansiedade, tem a história do Milton Gonçalves, espírita do Paraná, que tinha seus 45 anos de idade, e começou a sentir umas dores localizadas no estômago. Foi no médico, diagnóstico: câncer de estômago. Prognóstico: desencarne a qualquer momento.
Se fizer uma cirurgia, poderá ter uma sobrevida de algum tempo que ninguém sabe quando. Diante desta alternativa, o Milton optou por fazer a cirurgia. Momentos antes da cirurgia, vários companheiros espíritas foram visitá-lo para levar-lhe uma palavra de conforto. E o Milton, estruturado na fé espírita, disse para os companheiros: fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Se eu não desencarnar, prossigo na tarefa. Se eu desencarnar, prossigo na tarefa. Foi para a cirurgia e dentro do prognóstico, o Milton não saiu do centro cirúrgico vivo. Desencarnei, como você sabe, e fui recebido na aduana da imortalidade por entidades tão nobres que eu não sou digno de pronunciar o nome delas. Estou me readaptando e dentro de algum tempo estarei integrado no serviço na pátria espiritual. Mas telefone a minha esposa, aos filhos, aos companheiros e diga-lhes que deu tudo certo. O pior que pode nos acontecer é desencarnar, mas o Espiritismo matou a morte. Olha que imagem bonita, se pudéssemos fazer penumbra de novo, daria um ganho, alguém sendo cirurgiado e o Cristo envolvendo o médico. Então, diante das nossas aflições, estejamos seguros de que o Cristo nos socorrerá. Neste momento, ele também experimentou ansiedade, mas o que fez ele? Orou, conectando com Deus, nele aurindo forças para enfrentar aquilo que aparentemente é o pior inimigo nosso, a morte. Só aparentemente. Mas nós não temos que nos preocupar com a morte, nós temos que nos ocupar com a vida. Quem se ocupa com a vida não precisa se preocupar com a morte, é consequência. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos
que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Agradeço a federação e a você, Silvia, com muita especialidade, que é uma irmã muito querida do meu coração, e agradeço a todos com votos de paz e alegria. Sorria, agora terminou mesmo, tá? Terminou mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.